Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, a depressão, especialmente no contexto escolar e de aprendizagem. Para isso, recebemos a psicopedagoga Ciele. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite e é fundamental essa importância de poder trazer esse fato, principalmente dentro das escolas. O que é a depressão e como ela pode afetar o processo de aprendizagem dos alunos? A depressão é um transtorno de humor que se caracteriza por sintomas como tristeza profunda, falta de energia, desmotivação, alteração no sono. Você pode perder sono ou ter um sono bastante prolongado, falta de apetite, consequência de choros, é, fora assim, descontroladamente. E quanto no rendimento escolar, ela pode prejudicar por ter essa dificuldade de concentração, essa dificuldade de agrupamento, uma tristeza profunda. Com isso tudo, o rendimento da criança ou do estudante tende a cair. É uma coisa que atinge a escola, a família e a sociedade também. Agora nos fale quais sinais um professor pode observar em sala de aula que indique que um aluno pode estar com depressão. O professor pode ampliar esse olhar, né? Prestar atenção no comportamento da criança, também na queda do rendimento escolar, quando a criança apresenta desinteresse, isolamento, quando não gosta de ficar junto com os colegas, tristeza, quando ele apresenta assim, muita tristeza, a oscilação de humor também é um fator muito importante. Choro frequente, quando ela começa a sentir esse tipo de sintomas, o professor pode ficar muito atento com relação a essas questões. A agressividade também é um dos fatores que podem ocorrer também. É importante que o professor consiga interpretar e ter uma visão melhor para poder detectar isso no adolescente ou na criança, no estudante. A, E não depre- ser confundido com preguiça, né? Esses sintomas. a depressão se manifesta de forma diferente em crianças, adolescentes e adultos. Sim. Em criança pode aparecer com irritability, a criança pode se irritar facilmente, regressão no comportamento, pode regredir em diversos fatores, né? Querer, não querer dar continuidade nas atividades físicas e cognitivas também. Ou sempre apresentar dor de cabeça ou dor de barriga, que toda criança quando está muito assim, com esse sintoma de depressão, eles frequentemente apresentam dor de cabeça, dor de barriga. Em adolescente pode surgir de uma forma de rebeldia, né, que é bastante comum, de isolamento, a queda de autoestima, de sempre estar se sentindo com a baixa estima frequentemente, e comportamentos que possa ser observado assim pelo risco até de vida também, né? Tem que ser uma questão bem relevante, tem que ser bem atento com relação a isso. E nos adultos, como já passou dessas faixas etárias, então o adulto apresenta sempre uma tristeza profunda, fadiga constante, uma falta de energia, dificuldade em realizar as atividades cotidianas do dia a dia, tentar se isolar, ficar em ambiente escuro. Isso é muito comum, está apresentando também a depressão em adultos. Qual é o papel da família e da escola no enfrentamento da depressão? Essa socialização é importante da escola com a família. Ambos têm que ter a mesma visão, caminhar junto com relação a isso. A escola observa quando a gente acolhe a criança, né? E conversa com o responsável, os pais, para assim encaminhar uma criança ou aluno para um acompanhamento especializado, né? Para ser instigado, para ser estudado
a família tem que permanecer sempre em observação para procurar a melhor forma de poder tratar esses sintomas na criança. Como a psicopedagogia pode ajudar um estudante em processo de depressão? A psicopedagogia pode auxiliar no resgate dessa autoestima, né, da criança ou do estudante, na construção de estratégias que facilitem, que venha abranger, que ela consiga ter esse avanço no conteúdo e criação de ambientes de confiança. A gente também tenta trabalhar isso também com a criança para ela se sentir mais segura no ambiente escolar. Também pode orientar nós, como psicopedagogos, andar junto com o professor para orientar ele com essa questão aí de como trabalhar e também com a família, que é essencial. É todo esse conjunto, né? Tem que ser uma liga para poder ajudar nessa questão emocional, para assim poder ter êxito nesse processo. Como a depressão pode impactar o processo de aprendizagem? Afeta diretamente na atenção, a concentração, na memória, a motivação. O aluno pode muitas vezes, com a depressão, não conseguir acompanhar o ritmo da rotina, da rotina de sala de aula, tanto das atividades, quanto na rotina que o professor ali apresenta, né, a rotina da turma. Aí esse rendimento pode cair bastante e afastar ainda mais a criança da escola, né, tentar se isolar e não frequentar a escola. Quais sinais um professor ou colega pode observar em alguém que está com depressão? O isolamento, né, é frequente. Ambos devem ser orientados e o professor sempre observar com a rede da escola também, com ajuda. As quedas da nota das crianças também é uma coisa bem frequente. Os desinteresses na atividade, não querer completar, seguir aquela rotina, não querer fazer a atividade. A presença de choro quando há uma situação que eles não estão com segurança. Sempre chora, se irrita facilmente. A dificuldade de socialização. Isso tudo faz com que crie uma parede entre a criança e o professor. A agressão também, aquele choro desesperado, aquela coisa como se não tivesse pensamentos ruins, como se não tivesse uma forma de poder lhe auxiliar a criança, né? Então, isso deve ser trabalhado para a ajuda da criança do estudante. Qual é o papel da escola e da família nesse contexto? Como já havia dito, né? Ambos devem caminhar juntos para poder ter essa rede funcionar de verdade, né? A escola precisa acolher, né? Ver como é que a criança está, observar, caminhar junto, repassar para a família, né? Tendo a ajuda do profissional, do psicopedagogo. Também é bastante importante nessa questão aí. A família também deve oferecer bastante afeto, segurança, não só na sala de aula, né? A gente trabalha muito para que a família também faça parte dele, né? Compreender, acompanhar, procurar psicólogo, o tratamento adequado de acordo com o quadro que a criança apresenta. Como a psicopedagogia contribui no cuidado do estudante com depressão? Nós trabalhamos com relação bastante, começar a trabalhar na autoestima da criança, né? Trabalhar bastante nessa questão de que ele pode aprender, de que ele é capaz, como a baixa estima vem muito decorrente, então a gente tenta melhorar isso, criando estratégias de aprendizagem, respeitando o limite e as dificuldades, né, que a criança vem apresentando, o estudante. Mas também trabalhamos junto com o professor nessa questão de orientar sobre como apoiar, como desenvolver as atividades para poder alcançar os objetivos. Que mensagem final você deixaria para quem está enfrentando a depressão? A depressão é uma questão que sempre está muito atual, né? Hoje em dia. A gente vê muito essa questão de começar com ansiedade
e acabar até caindo numa depressão. A depressão, ela tem tratamento, né? Precisa de ser acompanhada de medicação, mas a gente não pode ignorar, achar que isso aí tem depressão silenciar e não procurar uma ajuda de fato que possa melhorar, fazer com que o ser que esteja nessa fase possa sair e ter uma vida normal. A possibilidade de melhorar são grandes quando se trabalha em conjunto, tanto a família como a escola e a rede, o meio social que se vive, né? E tem que ter, a pessoa que está tem que ter esse apoio para ter força de vontade para poder se resgatar e retornar com a vida cotidiana normal, né? Voltar às atividades normais, a sua autoestima, a vontade de querer viver, né? Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, elaborado, para dar esse suporte a essa pessoa, para retornar, né, com uma vida saudável e que possa conseguir todos os objetivos que a serem alcançados e que a pessoa precise, né? A criança ou o estudante. Então estamos chegando ao final do nosso podcast. Agradeço a você por ter aceitado o convite e até o próximo. Agradeço eu, né, pela oportunidade de poder esclarecer alguns fatos e qualquer coisa estamos por aqui. Obrigado.